Queridos, mesmo assentados como estamos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Nós faremos a leitura hoje do capítulo de número 26. Diz assim o texto das Escrituras: Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Jesmone? Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, defronte de Jesmone, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abiasai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates. Quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo à batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água. Vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Respondeu-lhe, passando duas folhas. Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o teu rei, teu senhor? Porque veio um povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, devias morrer. Vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha na sua cabeceira. Então respondeu Saul à voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois quem fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai e serve outros deuses. Agora, pois, não se derrame meu sangue longe desta terra, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como que persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então Davi respondeu e disse:
Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços, leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também a minha seja aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós queremos bendizer o teu nome, louvar o Senhor, o tão grandioso privilégio que é termos a tua palavra em nossas mãos e aprendermos de ti. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria hoje pela manhã, para que possamos entender a tua palavra, descobrir a tua vontade, os preceitos do Senhor para a nossa vida e trilharmos esse caminho para que o seu nome seja glorificado. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém. O hino 177 do nosso hinário diz: Firmes nas promessas do Senhor Jesus. E ele nos estimula a vivermos a vida pela perspectiva de um Deus que tem promessas grandiosas para nós. Não as promessas que as pessoas dizem que Deus tem. Não morrerei enquanto não se cumprir em mim, coisas desse tipo. Não as promessas que as pessoas acham que você tem, que Deus te prometeu vida boa, vida tranquila, próspera, com tudo dando certo. Não necessariamente. Mas que nós temos promessas grandiosas de vitórias futuras nos céus. Nós temos promessas do Senhor nos guardar até o dia que Ele retornar. Nós temos promessas da presença de Deus conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos promessas grandiosas da parte do Senhor, mas é triste quando nós não vivemos conforme as promessas do Senhor. Quando nós nos esquecemos das promessas do Senhor, a vida se torna ainda mais angustiante, as lutas e dificuldades se tornam ainda mais duras, nós passamos a viver a vida sem expectativas, sem esperança, tudo fica mais difícil quando nós não temos diante de nós as promessas do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é um contraste com o capítulo seguinte. Neste capítulo, Davi está plenamente confiado nas promessas do Senhor. No próximo capítulo, não. A vida da gente é assim mesmo. A gente vacila. Mas nós precisamos olhar para esse texto agora e ver como crer nas promessas do Senhor. Faz muita diferença na maneira como nós lidamos com as pessoas, na maneira como nós lidamos com as situações, na maneira como nós lidamos com os problemas que nos cercam. Quando nós lemos o capítulo 26, nós pensamos assim: pronto, é uma repetição, tudo de novo, porque a gente já viu essa mesma coisa acontecendo lá no capítulo 23, a partir do 19. É tanto que alguns teólogos olham e dizem: não, é uma repetição, o autor aqui repete. Porque se você prestar atenção, começa do mesmo jeito. Lá no capítulo 23, 19, diz assim: Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimon? Olha como é que começa o 26. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Por causa disso, eles pensam: houve uma repetição aqui, tendo uma releitura do evento que já aconteceu lá. E é absurdo mesmo, porque como é que acontece tudo de novo? Só que, quando nós olhamos os detalhes da história, nós vemos que é outra história completamente diferente. Primeiro, aquela primeira história lá atrás, você vai ter Saul perseguindo Davi e quase conseguindo capturar Davi. Aqui nós vemos uma situação bem diferente. Lá, você tem uma perseguição que acontece durante o dia. Aqui, você tem um evento que acontece durante a noite. Então, nós temos uma série de diferenças entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui.
E para nossa tristeza, isso significa que, de novo, Saul está perseguindo Davi. Quanto tempo passou entre aquela conversa que Davi teve com Saul e não o matou lá na caverna, no capítulo 24, e esse evento nós não sabemos. Nós não sabemos por quanto tempo Saul esteve consciente, esteve lúcido, a ponto de não querer perseguir Davi. Mas nós sabemos que as tentações aparecem. E às vezes as tentações são, principalmente aqui no caso, para alguém que não teme a Deus, são irresistíveis. O que nós temos aqui é uma tentação produzida pelos ifeus. O que é que eles estão fazendo? Saul está quieto. Saul deu uma acalmada. Só que de repente os ifeus chegam e estimulam Saul de novo, dizendo: aquela condição que se formou lá atrás, onde se não fosse o ataque dos filisteus, você teria destruído Davi, essa condição se renovou. Você tem uma segunda chance nas mesmas condições que aquela. Naquela você só não ganhou porque os filisteus estavam guerreando e você precisou parar o ataque. Davi está na mesma posição daquela vez. Ou seja, pode ser que dessa vez dê certo. Sabe o que é mais triste? Os ifeus, eles são descendentes de Calebe. Do mesmo Calebe de onde veio Nabal, aqui atrás, com quem Davi casou, na verdade, com a mulher dele. com a mulher de quem Davi se casou, com Abigail. Davi agora está numa condição muito melhor. Lembrem-se, Davi agora tem um pequeno exército de 600 homens. Ele tem ao seu lado um profeta. Ele tem ao seu lado um sacerdote. E ele é rico agora. Porque tudo que pertencia a Nabal, no dia que Davi casou com Abigail, se tornou tudo de Davi. Davi agora tem condições financeiras. Ele está numa situação muito melhor. E ele vai, então, para a mesma região, próximo ao deserto, na região de Jesimum, ali de Aquilá. E aí, esses zifeus, descendentes de Calebe, talvez aí explique por que é que Nabal é contra Davi, mesmo sendo da tribo de Judá, os zifeus também são da tribo de Judá. Esses homens trazem uma tentação para Saul. A tentação é: tem a mesma condição de antes, você tem a oportunidade de novo. Saul, então, é tomado por essa tentação, volta a ficar louco, reúne 3 mil homens no versículo número 2, sai então com esses homens escolhidos de Israel, os melhores guerreiros, vai para a região de Aquilá, e o texto nos diz que, chegando lá na região do outeiro de Aquilá, versículo 3, ele acampou-se. Interessante porque parece absurdo, tão absurdo, que de novo Saul esteja fazendo a mesma coisa, que o próprio Davi não acredita. Chega a informação para Davi, vejam, Davi agora tem uma rede de comunicação muito maior, chega de novo a informação para Davi que Saul está deslocando tropas. Não é possível deslocar uma tropa escondida. Todo mundo vai dar notícia dela. De novo Saul está deslocando uma tropa. Davi quer ver, ele quer ter certeza disso. Enquanto eles se acamparam lá no outeiro, Davi ficou lá no deserto e mandou espias no versículo 4. Ele quer ter certeza que é verdade. Não é possível que de novo Saul está vindo atrás dele. E o que é triste, o texto diz que Saul realmente estava vindo atrás dele. Os espias constataram a intenção de Saul. Saul, então, no acampamento, resolve descansar, dormir à noite. E agora Davi pessoalmente vai até o acampamento. Ele vai ver com seus próprios olhos. E quando você tem um acampamento como esse, você não fica montando barraquinhas, coisas desse tipo. Dá sujeito, não é? E existe uma forma de se organizar para proteção. Toda vez que um exército vai descansar, ele precisa de uma estrutura de proteção desse jeito. O que é que eles faziam? Espalhavam os soldados e a liderança fica no centro. Porque para que se chegue a matar a liderança, você precisa passar por todo um exército. Então,
A tese é que alguém vai acordar. Foi justamente isso que aconteceu. Você coloca um sistema de sentinelas, no meio um grupo de soldados, mas no centro fica Saul e fica o seu comandante, o seu general. O seu general era um homem chamado Abner. Ele era da família de Saul. O texto diz que ele era filho de Né. Nós vemos essa escala aqui de Abner como o general. Lá no início, logo quando Saul foi ungido rei, ele já escolhe Abner como o seu general. Os dois, Abner e Saul, ficam no meio do acampamento. E ainda tem alguns sistemas de segurança que eles colocam aqui, porque Abner é o responsável direto pela segurança de Saul, então ele fica do lado de Saul. E eles não dormem desprotegidos, eles dormem com armas por perto. O texto nos diz que Saul está deitado, mas Saul não está de qualquer jeito, não. A lança de Saul, e você vai ver isso o tempo inteiro, eu já mostrei isso para vocês, o tempo todo Saul não desgruda dessa lança. Com essa lança ele já tentou matar Davi algumas vezes e assim por diante. Ele está o tempo todo com a lança, ele já atirou essa lança no próprio filho, Jonatas. Jonatas não está no exército, notaram? Ele está com a lança enterrada no chão. Então era uma prática muito simples. Você colocava a lança no chão e se deitava do lado dela. Qualquer coisa, você estendia a mão e já estava com a lança na mão já estava protegido. Essa tentativa de proteção funcionava na maioria das vezes. Davi, então, olhando para aquela situação no acampamento, tem uma ideia que para nós seria uma ideia louca. Ele chama dois homens, o texto diz, versículo 6, que ele chamou Aimeleque e Abisai, e diz, eu quero entrar dentro do acampamento. É uma ideia de doido. Você tem 3.000 homens deitados, e o que é que ele quer fazer? Entrar lá dentro, porque Saul está lá no meio do acampamento, no lugar mais protegido. O interessante é porque ele pergunta para dois. Ele diz, quem quer ir? Quem quer ir? Quem se oferece é justamente Abisai. Abisai é filho de Zeruê. Ele é sobrinho de Davi. Jovem, disposto. Chega logo, parece uma das primeiras missões dele. Tem treinamento militar, nós vamos ver isso. E ele diz, eu vou. É tanto que Aimeleque nem se anima mais, ninguém, ele nem disse, deixa eu ir também. Não, é só duas pessoas. É incrível, porque parece muito com a missão que Jonatas empreitou lá atrás. Lembram que ele também, junto com seu escudeiro, foram lá e causaram uma confusão muito grande entre os filisteus. Aqui é só Davi e Abisai. Eles vão de noite, no versículo número 7. E é interessante porque todo o exército está dormindo. Como é que um exército inteiro está dormindo? Eles provavelmente estão cansados da caminhada que chegaram até lá. É o primeiro lugar onde eles vão parar para realmente descansar. Eles estão tranquilos porque o número de soldados é imenso. Se você for pensar no tamanho do exército de Davi, que são 600 homens, não dá para encarar um exército de 3.000. É muito grande a diferença. Então, de alguma forma, eles estão tranquilos. Talvez por isso os sentinelas tenham dado uma relaxada também. O próprio Abner, que era responsável pela segurança pessoal de Saul, ficou tranquilo e dormiu do lado de Saul. Qual é a ideia de Davi? Vamos passar pelo meio do povo. Imagina aí, um monte de homens tirados no chão dormindo. E o que é que Davi vai fazer? Vai passar por cima desse povo todinho. E o interessante é que eles vão conversando no meio do caminho. E vão passando por cima desses homens, e que eles querem chegar no meio do acampamento onde Saul está. Como é que eles conseguem fazer isso? O texto nos diz, versículo número 12, que eles só conseguiram fazer isso porque o Senhor colocou um pesado sono, um sono profundo sobre o exército todo. O que Deus está fazendo? Deus botou todo mundo para dormir. E Davi consegue passar por cima desse povo todinho, conversando com Abisai no meio do caminho, e ainda se aproxima e chega próximo a Saul. E aí então vem de novo aquela velha tentação que já tinha acontecido lá na caverna de Adulão. Que era, Abisai olha e diz, Davi, Deus entregou o inimigo na sua mão.
Só que o que Abisai já sabe? Que Davi não vai conseguir matar Saul. Porque da última vez, a única coisa que Davi conseguiu foi cortar um pedaço de pano e ainda ficou com o coração todo arrependido por conta disso. Abisai chega e diz: Deus entregou o seu inimigo, o cabra é ruim. A gente tem a chance agora. Você não vai matar. Então fala o seguinte: deixa que eu mato. Rapaz, é a coisa mais fácil do mundo. É melzinho na chupeta aqui o negócio. Por quê? Ele chega lá, tem aquele gigante esticado no chão, perto da cabeça do gigante, adivinha o que é que tem? Uma lança enfiada no chão. Ele fez: oxi, é só chegar, levantar e baixar. Não tem segredo. Só dou um golpe. Ele nem vai saber o que eu atingi, não vai nem acordar. Ele não vai sentir nada, vai ser rápido, vai ser misericordioso. E eu não vou precisar nem repetir. Ou seja, não vou ficar enfiando, não. É só uma só e resolve o problema. Ele fica lá espetado, a gente sai aqui tranquilo, resolvido o problema, Davi. Vê que tentação, não é? De novo. Não seria Davi que ia matar. Quem ia matar era Abisai. Davi podia ter feito aquela continha bem fácil assim, né? Não sou eu que vou pagar diante de Deus, né? Da última vez eu não queria matar, porque eu podia ser que respondesse diante do Senhor. Quem vai matar agora é Abisai. Eu estou com a mão lavada. Está resolvido. Mas não. Davi, diante da proposta de Abisai, que era uma proposta boa, no versículo de número 9, ele diz com todas as letras. Imagina essa conversa no meio de um acampamento, todo mundo sussurrando, com o resto do povo, todo mundo dormindo. Ele diz assim: não mates, não mates. E o motivo? Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Quem é que vai levantar a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? É impressionante, meus irmãos, como a visão de Davi não é o meu inimigo que está deitado. Quando Abisai olha para ali, ele diz: tem um inimigo deitado, frágil, entregue. Eu só preciso aproveitar a oportunidade. Davi não enxerga o inimigo. Davi enxerga alguém ruim. Não pense que Davi acha que Saul está aqui como um coitado, não. Você vai ver que Davi não trata mais Saul do mesmo jeito. Não é mais a mesma coisa. Não existe nenhuma intenção em Davi em ter relacionamento com Saul mais. Não tem mais condição deles andarem juntos. Mas Davi diz: ele ainda está debaixo da unção do Senhor. Ele é ungido. A palavra para ungido, a palavra para Messias, é o que aponta para Jesus. Quando Jesus é chamado de Messias, é porque ele é o ungido. Quando ele é chamado de Cristo, a palavra Cristo é só a palavra grega para ungido. Jesus é o Messias. E quando o Senhor mandou para Israel profeta, e eles não ouviram. Quando o Senhor anunciou a destruição de Israel, e eles não ouviram. Quando eles mataram Jesus, eles ainda não estavam ouvindo. Até que, no capítulo 3 de Atos, nós vemos a pregação de Pedro falando para Israel, e ele diz assim: agora, irmãos, sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo, que o seu ungido haveria de padecer, haveria de morrer. O ungido do Senhor deveria morrer. Mas em seguida ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração e assim por diante. Ele está dizendo para o povo: Davi poupou o ungido do Senhor, porque ninguém mata o ungido do Senhor e passa como inocente. Vocês mataram o ungido do Senhor, vocês serão destruídos. O texto nos diz, por isso que o texto em seguida nos diz que esses homens olham para Pedro e dizem: e a gente faz o que agora? Estamos perdidos? Matamos o ungido. E a resposta de Pedro é: se arrependam.
O que Davi faz aqui é: não tem como matar um ungido e sair inocente, Abisai. Não tem como. Não existem motivos que justifiquem a morte do ungido. O ungido do Senhor tem que ser protegido, não tem como ficar inocente. Por isso, tão certo como vive o Senhor, versículo 10, é Deus que vai prover todas as coisas. Isso aqui eu acho fantástico, porque ele chega e diz assim, ó: não sou eu, nem é você que vamos matar, mas tão certo como vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Quem vai matar o ungido? A resposta é o Senhor vai matar o ungido. É o Senhor que vai matá-lo. Como é que Deus vai fazer isso? Davi diz: não tenho a menor ideia. Porque veja, ele diz assim: o seu dia chegará em que morra. Ou Deus vai matá-lo, ou vai chegar a velhice, e vai chegar uma hora que ele vai morrer. Vai chegar uma hora que ele vai morrer. Ou, por outro lado, ele vai descer para uma batalha e vai morrer na batalha. O que é que eu sei? Que Saul vai morrer porque Deus vai matá-lo, ou mais cedo, ou mais tarde. De onde Davi tirou essa ideia? Que ele poderia chegar diante de uma oportunidade e dizer: não, eu não vou agir contra o ungido do Senhor, porque não tem como ficar inocente diante de um crime tão grande, mas o Senhor vai matar a Saul, ou de velhice, ou em meio a uma guerra. Deus vai matar Saul. De onde Davi tirou a certeza de que Deus vai matá-lo? Promessas de Deus. Como é que ele sabe disso? É só você olhar um pouquinho aí atrás. Capítulo de número 39. Davi queria matar Nabal. Foi para matar Nabal. Abigail interveio e Davi desistiu de matar Nabal e cometeu um grande pecado sobre ele e sobre os homens dele. Mas o texto nos diz que quando Nabal soube do que estava para acontecer, teve uma espécie de derrame, 10 dias deitado, feito morto, em cima de uma cama, e em seguida o texto diz aí no versículo número 38, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele faleceu, e ele morreu. Olha a resposta de Davi no versículo 39. O que é que Davi descobriu? O que é que Davi viu com essa história? Davi viu o seguinte: ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair sobre o mal de Nabal sobre a sua cabeça. O que foi que Davi descobriu com a história de Nabal? Que Deus guerreia as batalhas dele, que Deus toma as dores dele e que ele não precisa mover uma palha para que Deus resolva os problemas dele. Davi aprendeu aqui que quando o Senhor tem promessas na vida do cristão, ele vai cumprir essas promessas sozinho, que não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade. É por isso que Davi chega agora e diz: por que eu devo matar Saul? Quem vai matar Saul é Deus. Certeza? Certeza, porque se Deus me fez ungido um rei, e Saul está se tornando meu inimigo, o que é que eu acabei de descobrir? Que quem se torna meu inimigo, o Senhor vai lá e mata. A igreja do Senhor precisa se lembrar disso. A igreja do Senhor precisa se lembrar disso. Esse é um dos grandes consolos que a igreja de Cristo tem. Porque quando a igreja do Senhor ela é perseguida, maltratada, nós, na verdade, nos juntamos aos profetas. Qual é o nosso papel quando nós somos perseguidos e maltratados? Alegrar-nos e exultar-nos, pularmos de alegria, porque é grande o nosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nosso papel é nos alegrar. Porque qual é a certeza que nós temos? Que o Senhor conduz toda a situação e que Ele sempre livra a sua igreja no final. Primeiro, ela nunca será exterminada, mesmo que ela seja reduzida, ela nunca será exterminada. E mesmo aqueles que morrem em meio à perseguição estão guardados pelo Senhor por toda a eternidade. Porque no livro de Apocalipse nós temos um grupo de decepados
diante do trono do Cordeiro, dizendo: Senhor, até quando nós vamos esperar que o Senhor vingue o nosso sangue? Porque nós perdemos a cabeça por amor ao Evangelho, e esses homens ainda estão lá. E o Senhor simplesmente olha para eles e diz: esperem mais um pouco, porque ainda não é chegada a hora. Mas mais à frente, assim que chega a hora de Cristo exercer o seu julgamento, adivinha quem é que ele chama? Ele chama a multidão dos decapitados para ver: vejam, meus filhos, não saiu em vão, eu não deixei barato, olha aqui o que eu vou fazer com eles. É o Senhor quem cuida de nós. Mas como nós somos tentados a revidar, não é? Ah, pastor, estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim pelas costas. Estão acabando com minha reputação. Estão falando algumas coisas que eu não fiz, que eu não pensei, mas estão me maltratando por conta disso. Qual é a minha tentação? Vou falar mal de volta. Porque esse povo também não é flor que se cheire. Se eles estão querendo falar mal de mim, eu vou jogar a porcaria toda no ventilador e vou sujar eles também. Eu vou dar o troco. A Bíblia nos orienta, meus irmãos, de que quem se preocupa com a nossa reputação é Deus, que eu devo me preocupar com o meu caráter. Se eu continuar sendo fiel ao Senhor e eles mentirem, disserem todo mal contra nós, eu sou um bem-aventurado. Eu preciso me lembrar disso, que quem vai proteger a minha reputação é o Senhor e não eu, porque ao invés de eu tentar vingança, eu deveria me lembrar que eu deveria tentar santidade, consagração, piedade ao Senhor. Ah, pastor, é porque você não está na minha situação lá no meu emprego. Pastor, tem uma pessoa lá que está querendo me detonar. Se deixar do mesmo jeito, eu vou ser demitido, pastor. Eu não tenho condições desse jeito, a pessoa está me perseguindo, ela está me maltratando, está dando relatório para a chefia. Eu estou debaixo do tempo de pressão e estão fiscalizando. Meu irmão, o que é que você faz? Entrega ao Senhor. Essa pessoa provavelmente quer o teu cargo ou quer assumir um cargo superior a você e tal. E se ela assumir, ela vai te maltratar. O que é que você vai? Entrega ao Senhor. E se você for demitido, não interessa, continua confiando no Senhor, porque talvez você vá para uma empresa que te trate melhor do que aquela. E aquela pessoa que te perseguiu, de repente, se desmancha, fica desempregada depois. É descoberto que ela fez uma fraude, é descoberto que ela fez alguma besteira e cai por terra. Ou seja, não sou eu que devo buscar, eu tenho que lembrar que eu tenho que entregar tudo ao Senhor. Porque diante dos acusadores, diante dos xingamentos, diante do seu próprio assassinato, o ungido do Senhor disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deus perdoou 5.000 quando eles se arrependeram por ter matado o ungido do Senhor. Mas no ano 70, Roma entrou em Jerusalém e matou todo mundo. Destruiu tudo. Só sobrou um pedaço da parte de fora do muro do templo. Acabou tudo. Por que Deus fez isso? Porque eles mataram o ungido do Senhor. Porque enquanto Pilatos diz: eu não posso ser culpado pelo sangue desse inocente, o povo diz: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Porque enquanto carpideiras choram com Jesus arrastando a cruz, ele diz: não chorem por mim, porque eu sou lenho seco, chorem por seus filhos, eles são, aliás, não chorem por mim que sou lenho verde, chorem por seus filhos que eles são lenho seco, eles vão queimar. Por que você está tão preocupado? Talvez seja porque as promessas do Senhor de te amar e cuidar de você não estejam tão claras diante de você. Talvez porque você não esteja vislumbrando com tanta clareza que é o Senhor quem cuida de nós. Quando Paulo aspirava a perseguição contra a igreja, conseguiu uma carta para ir a Damasco e prender os crentes no meio do caminho, Cristo intervém e diz: você está me perseguindo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Não se engane, meu irmão. O Senhor está conosco todos os dias. Quem tem que tomar providências é Ele, não nós. É por isso que Davi chega agora e diz: não vou entrar nessa. Que o Senhor me guarde, versículo número 11,
de eu estender a mão contra o seu ungido, que o Senhor me livre. Deus me acuda. Deus me livre de eu matar o ungido do Senhor. Não quero entrar nesse processo. O que é que a gente faz? Pegue a lança e pegue a bilha de água. A bilha de água era uma moringa. O pessoal que é do interior sabe o que é uma moringa. É um potinho de barro pequeno, com o pescoço comprido, que a gente usava para levar água para a roça. Hoje em dia todo mundo leva uma garrafa térmica porque fica gelada. Né? Antigamente ele levava uma moriguinha de água, ficava tomando aquilo ali, racionando para não acabar, para você não passar sede antes de voltar para casa. Era isso que ele tinha uma moringazinha de água do lado, a lança enfiada no chão. Davi faz, vamos pegar a lança e a moringa. Ao que tudo indica, ele não deixou o Abisai pegar a lança, que a lança, Davi pega, você pega o pote d'água, leva, Davi fica uma distância boa, o texto diz que ele ficou em cima de um monte para projetar melhor a voz, a uma distância boa, a ponto que se tentassem ir atrás dele, ele fugiria, então eles não tinham acesso a ele, mas estava longe o suficiente. Davi, então, do outro lado, vai falar, e você pensa assim, ele vai chamar quem? Vai chamar Saul. Não. Ele chama Abner. E vou te dizer, viu? Ele dá uma bela de uma lição de moral em Abner. Uma lição de moral pesada. Ele diz, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner. Por que a pergunta é não responde? Está dormindo, macho? É mais ou menos isso que ele diz. Oxe, você está dormindo? Não é um soldado dormindo, um general dormindo? Por que você não responde? Está dormindo? Abner se acorda no assunto. Quem é que está acordando o rei? Quem está acordando o rei? Nada, ele que estava dormindo. Quem é que está acordando o rei? Davi então mostra para ele, primeiro para Abner, o crime que Abner cometeu, para mostrar a gravidade, para que Saul entenda que o negócio foi feio. É por isso que ele aponta primeiro para Abner. Ele faz assim, porventura você não é homem? Essa é uma pergunta bem pesada, do tipo, cara, que tipo de macho tu é? Que tipo de homem você é? Você é um covarde preguiçoso, é isso que você é. A imagem aqui é de que ele não possui qualidades masculinas, e ele não possui força, virilidade, coragem, disposição. O que é que Abner é? Você é um preguiçoso e frouxo. É isso que você é. Por que ele está dizendo isso do coitado do Abner? Que o Abner não fez nada. Ele diz, quem tem em Israel gente feito tu, cara? Porque você não presta nem para servir de guarda para o seu rei. Você é o responsável pela segurança do rei. Você é o responsável direto pela segurança do rei. E teve gente hoje que tentou matar o rei. O rei sofreu um atentado e você não viu. Ele usa a expressão, veio um do povo. Como que dizendo, veio alguém do meio do povo. Foi ele mesmo, né? Tentou matar o rei, veio destruir o rei. Aí ele diz, então, versículo 16, a gravidade do problema, ele diz, não é bom isso que você fez. O que foi que Abner fez? Dormiu. Foi preguiçoso, foi descuidado. Isso não está certo o que você fez. Sabe o que é que Davi está dizendo? Eu já fui responsável pela segurança do rei. Você não serve para a função. Pior, quando você é responsável pela segurança de um rei e o rei sofre um atentado, você se torna cúmplice de quem cometeu o atentado. Porque qual é a chance que eu tenho de confiar em você? Que informação eu tenho de que você não fez um complô para tentar me matar? É por isso que Davi diz, o que é que você merece? Você devia morrer hoje. Saul deveria te matar, porque você foi o responsável por colocar a segurança do rei em risco. Porque você não guardou o seu Senhor. E olha como é que Davi fala no versículo 16. O ungido do Senhor. Você não protegeu o ungido. Era seu único trabalho, cara. E você não fez direito. Prova a lança de Saul, o pote d'água dele. Olha o que eu tenho aqui na minha mão.
Abner achou que a estrutura que ele tinha montado era proteção suficiente. O que é que ele não contava? Que não existe proteção suficiente quando Deus quer intervir. Ninguém consegue se proteger de Deus. Porque quando alguém se torna inimigo de Deus, não tem lugar seguro para ele na face da terra. E Davi simplesmente diz: não existe proteção para Saul. Você não foi uma boa proteção de Saul. Diante desse aperreio, Saul acorda, se levanta, reconhece a voz que está gritando com ele. Como é que ele trata? Do mesmo jeito de antes. Vê que cara lisa. O cara tentou matar Davi o tempo inteiro de todo jeito. Da última vez, Davi teve a chance de matá-lo, disse: não vou matar. Aí ficou aquela rasgação de seda todinho. O que é que Saul está fazendo? Tentando de novo matar Davi, tentando pegar Davi na traição de novo. Aí Saul escuta e faz: é a voz de Davi, meu filho, que eu estou ouvindo? É a voz de Davi, meu filho? Bate num cara lisa, né? Davi não responde mais Saul do mesmo jeito. Da última vez que Saul perguntou se era Davi, o filho, a resposta de Davi foi: sou eu, meu pai. Sou eu, meu pai. Agora não. Davi responde simplesmente: sim, é a minha voz, meu Senhor Rei. Davi tem agora o respeito pela função, pelo cargo, mas Davi não tem mais respeito nenhum pela pessoa de Saul. Ele não tem nem medo de Saul e ele também não tem mais respeito por Saul. Ele não trata mais Saul como pai. Você não é o meu genro. A gente não tem mais apoio nenhum. É por isso que ele chega agora e vai argumentar de novo com Saul. E a argumentação dele agora é bem diferente daquela outra. Ele ainda continua poupando Saul de acusação direta. Ele chega e diz: Saul, o que é que eu te peço? Me escute. Versículo de número 19. Se é o Senhor que está te incitando contra mim, se é algum pecado que eu pratiquei, ele faz assim, que ele aceita a oferta de manjares, ou seja, a gente faça um sacrifício e resolva o problema. Resolva o problema. Mas olha como Davi não tem mais paciência. Isso vai ficar mais claro no capítulo 27. Ele diz assim: mas se são homens que estão incitando você contra mim, que eles sejam amaldiçoados pelo Senhor. Malditos sejam pelo Senhor. Davi já chega agora e diz: querido, se for uma questão de pecado entre nós dois, de que seja o Senhor que está colocando você contra mim, vamos fazer um sacrifício ao Senhor resolver o problema. Mas se são homens que estão fazendo isso, que eles sejam amaldiçoados. Por que Davi está amaldiçoando os seus inimigos aqui? Por que Davi está amaldiçoando esses homens que estão perseguindo? Ele diz: porque eles estão me tirando a bênção da presença do Senhor. Por que Davi está tão angustiado? Você vai ver isso o tempo inteiro nos salmos de Davi. A angústia dele é porque a comunhão com Deus está sendo dificultada. Olha aqui o que ele diz assim: ó. Esses homens sejam malditos porque eles me expulsaram da minha terra. O que eles estão fazendo? Eles estão me expulsando da parte da herança, na herança. Ele está dizendo: Israel é minha herança. Eles estão me colocando para fora de Israel. Eles estão transformando a minha casa num lugar perigoso. Estão me colocando para fora. Qual é a intenção deles? Que eu vá para os gentios e lá aprenda a adorar os deuses deles e abandone o Senhor. Davi vê uma tentação que a gente não veria, que é a tentação de ser iludido pela cultura pagã. A gente não olha, né? Não, eu não vou ser iludido pela cultura pagã, não. Eu não vou abandonar a minha fé só porque eu convivo com os ímpios. Ele diz: é isso que vocês querem. Vocês querem que eu saia de Israel, abandone a adoração ao Senhor e vá para uma terra estranha e aprenda a adorar os deuses deles. É isso que vocês querem. Vocês querem que eu me desvie do caminho do Senhor. Mas se for para morrer, versículo 20, vou derramar o sangue nessa
terra. Aqui, pois saiu o rei, agora, de forma estúpida, a procurar uma pulga ou uma perdiz. Ele usa essa mesma imagem lá atrás, ele já disse que ele era uma pulguinha, que dá trabalho de pegar e que não vale a pena depois que pega. Ele usa agora também a mesma figura de uma perdiz. Perdiz, não sei se vocês já viram que é uma perdiz. Pensa, uma codorninha pequenininha. A bicha é preguiçosa para voar. Não sei se vocês já viram ela. Eu já cacei perdiz lá no sertão. É preguiçosa para voar. Ela não voa, não. Ela te vê, aí ela corre e se esconde mais na frente. Aí você vai bem devagarinho. Ela corre e foi para lá. Você fica a tarde todinha correndo atrás de uma perdiz e ela fazendo você de besta para um lado e para o outro. Ela não voa para longe, ela fica sempre pertinho. Ele diz, o que é que você está fazendo? Correndo atrás de uma perdiz o tempo inteiro. O que é que você descobre no final? É difícil de pegar e não vale a pena depois que pega. Não tem carne suficiente, é um negócio miudinho. É estupidez que você está fazendo. Não faça isso. Saul, então, pela 1000ª vez, se arrepende. Ele diz, pequei. Olha qual é o pedido dele. Volta, meu filho. Vamos fazer as pazes, vamos ficar juntos aqui. Só que você tem que entender uma coisa. Não dá para haver amizade entre luz e trevas. E Saul já mostrou que não teme ao Senhor. É tanto que agora ele chega e diz, olha, voltei a fazer o mal. Você de novo foi generoso, considerou minha vida preciosa aos olhos. Eu tenho agido como um doido. Eu tenho errado excessivamente. Que confissão bonita, se fosse verdadeira. Não era. Ele tem esses reconhecimentos, mas não funciona. Davi não confia mais em Saul. Como é que eu sei que Davi não confia em nada em Saul? Ele olha no versículo número 22, Saul disse, volta, meu filho, vem até mim. Davi chega e diz, mande alguém vir buscar a sua lança. Não quero nem que você venha buscar a lança. Mande alguém vir buscar a lança aqui. Eu não vou levar a lança. Nem quero que você venha buscar. Mande alguém vir buscar a lança. Mande um moço vir buscar e leve. Davi tinha tirado de Saul o símbolo da sua autoridade real aqui. Da primeira vez ele lembrou a Saul que o reino dele tinha sido dividido. Dessa vez agora ele lembrou a Saul que a autoridade de Saul pode ser retirada a qualquer minuto e que Saul, com o seu símbolo de guerra, a sua lança, podia perdê-la a qualquer instante. Na verdade, versículo 23 mostra como é que Davi enxerga agora as coisas. Que é aquela mesma perspectiva que eu falei, da confiança que ele possui na promessa do Senhor. Versículo 23 ele faz assim, pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Ele chega agora e diz, não dá mais, Saul. Não dá mais para a gente ficar conversando. Eu não vou voltar para aí. Eu não vou confiar em você. Mas o que é que eu sei? Que o Senhor resolva essa nossa pendenga e que Ele julgue entre nós. Que Ele defina quem é justo e leal. Pois o Senhor hoje havia te entregado na minha mão. Porém, eu não quis estendê-la. E de novo ele diz uma frase que é muito importante aqui agora. Eu não quis estendê-la contra Saul? Não. Eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Davi está colocando duas coisas bem importantes agora, que ele vai definir isso no versículo 23 e 24. A primeira é, a única coisa que te protege, Saul, não é um exército de 3.000 homens. A única coisa que te protege hoje não é Abner, porque Abner é um preguiçoso, frouxo, cochilão. Saul, a única coisa que te protege hoje é óleo. Você é um ungido. Você só não morre na minha mão porque você tem óleo sobre sua cabeça, Saul. Senão já estava morto. A sua única proteção é a sua unção. O que é que isso deveria levar Saul a pensar? Versículo 24. É que Davi também é ungido. E o que é que Saul está tentando fazer? Matar o ungido do Senhor.
E quem tenta matar o ungido do Senhor é culpado e tem Deus como seu inimigo. Era isso que Saul deveria pensar. É por isso que no versículo 24 ele diz: assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos. Você está pensando assim, ele vai fazer um acordo com Saul. Ele vai dizer assim: Saul, do jeito que eu te poupei hoje, e você é ungido, porque você é ungido, eu também sou, então me poupe. Não é isso que Davi diz. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, usando as próprias palavras de Saul, ele diz: assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e que Ele me livre de toda tribulação. Essa é a oração de um crente. Essa é a oração de um crente. Eu mantenho minha posição. Você peca contra mim, eu não retorno o pecado para você. Eu não retribuo a você com pecado. Eu oro ao meu Deus, porque enquanto você peca contra mim, eu entrego-me ao meu Deus, porque Ele toma as providências. Não, Saul, eu não vou fazer um acordo com você. Eu não vou dizer para você assim: olha, uma mão lava a outra, cara. Eu não te matei hoje, para de tentar me matar também. Eu também sou ungido, porque Samuel já me ungiu. Eu não sou rei, deixa quieto aí na coisa. Mas vamos pensar aqui, dois ungidos, um tentando matar o outro, não pode. Eu não vou tentar matar você, porque eu não sou doido, porque ninguém se torna, ninguém continua inocente depois de matar ungido. Você está tentando me matar, então vamos fazer um acordo aqui, vamos parar com esse negócio? Ele diz: não, meu filho, eu é que não vou pecar por causa de você. Você pode tentar continuar pecando contra mim, mas eu não vou pecar contra você. Mas não pense que eu não vou tomar nenhuma atitude. Eu tomei. Eu contei para Deus. Você já notou que a gente é aquele moleque catarrento, que tem algum colega na rua que ameaça de dar um murro nele e ele diz: eu vou contar para minha mãe? Para nós é um ato de extrema covardia. Ele deveria trocar um soco com o outro e se resolver. O que Davi está dizendo é: não, você não entendeu, eu não vou pecar na mesma proporção que você. Eu tenho alguém que resolve essa bronca para mim. Eu vou entregar ao Senhor em oração. Não vos vingueis a vós mesmos, antes dar lugar à ira. Por que é que Davi consegue fazer isso? Porque ele tem da parte de Deus uma promessa de ser cuidado, de se tornar o rei de Israel. Davi olha para a situação e diz: eu vou entregar para Deus, porque eu sei que o Senhor está sempre comigo. Eu não espero que Saul não peque contra mim. Eu só peço a Deus que eu não peque contra Deus por causa de Saul. Que Deus resolva minhas pendengas e não eu. É por isso que Saul é obrigado a reconhecer no versículo número 25 que Davi é diferente dele. Ele chega no versículo 5 e diz: bendito sejas tu, meu filho Davi. Você vai fazer coisas grandes. Como é que ele sabe que Davi vai fazer coisas grandes? A estratégia de Davi, a capacidade intelectual de Davi, a pureza como Davi resolve as coisas, a preocupação com a nação, todas essas coisas envolvidas provam que Davi vai fazer coisas grandes. E ele diz mais: e no final, Davi, você vai prevalecer. Essa foi a última palavra que Davi ouviu da voz de Saul. A última coisa que Saul disse para Davi foi: você vai vencer. Como é que termina essa história? Nem sempre as histórias terminam bem. Às vezes elas terminam mal. O que aconteceu no versículo 25 é que Davi continuou o seu caminho. Saul voltou para o seu lugar. É a última vez que Saul e Davi vão se falar. Saul vai morrer nos próximos capítulos. Vai morrer de uma forma triste, porque o Senhor o entregou nas mãos dos seus inimigos. Davi teve a confirmação de que o Senhor iria lutar por ele. O que Davi precisava era só um pouquinho mais de paciência, que ele não vai ter no capítulo 27, mas tudo bem. Porque a gente é vacilão mesmo na nossa fé. Mas eu preciso aprender que não sou eu que domino minha vida. Que lição a gente pode tirar
para a gente. Irmão, a gente passa por perseguição o tempo inteiro. Talvez tenha alguém falando mal de você pelas suas costas, você nem sabe. Talvez tenha alguém tramando acabar com o seu negócio ou tirar o seu emprego, você nem sabe. Talvez tenha alguém tramando alguma coisa muito mais séria, como sua própria morte, a invasão da sua casa, e você nem sabe. Mas no momento que você sabe, você descobre, você precisa saber reagir como cristão a essas tipos de coisas. Você tem que entender que, em primeiro lugar, todas as ocasiões que você tiver para pecar, é Deus te dando a oportunidade para você se negar ao pecado. Então, meu irmão, a vingança nunca é uma opção na vida do cristão. Porque nunca é uma coisa boa se levantar contra alguém, devolver o mal com o mal. O que Jesus nos ensinou é justamente o oposto. Ele diz que no mundo nós vamos ter inimigos. Não é porque você é uma má pessoa e vive fazendo inimizade, mas é porque, às vezes, é justamente por você ser um servo de Deus que você arranja inimigo. Quando for isso, fique feliz, porque você está temendo ao Senhor e os inimigos do Senhor estão contra você. Mas entendam uma coisa, que o Senhor não disse que porque você tem inimigos, que são também os inimigos do Senhor, que você deve tratar os seus inimigos com as mesmas regras que eles tratam você. Tem alguém na tua rua que te perturba, tem alguém no teu trabalho que te perturba, tem alguém na tua família que te perturba. Aprende de uma vez por todas que isso não é uma oportunidade de você dar o troco, é uma oportunidade de você não pecar contra o Senhor. O mais importante disso tudo não é a sua reputação, o mais importante disso tudo não é teu emprego, não é teu sustento. Davi simplesmente olha para isso tudo e diz: eu não estou preocupado com a minha segurança, eu estou preocupado com o meu caráter. Eu não estou preocupado se eu vou continuar em perigo, eu estou preocupado se eu vou pecar contra o meu Deus. E entre ficar em segurança e pecar contra o meu Deus, eu prefiro ficar diante do meu Deus. Eu prefiro abrir mão da segurança. Nós vamos aprender, meus irmãos, que sempre que nos surgirem oportunidades como essa, diante de homens maus que tentam nos destruir, o Senhor nos ensinou que nós deveríamos dar a outra face e orar pelos nossos inimigos, como Cristo fez, intercedeu pelos seus inimigos. E isso é a segunda lição que a gente aprende hoje. Pare de ficar reclamando porque vão tentar te destruir e comece a orar, confiado na proteção do Senhor, nas promessas dele. A gente tenta se virar e se lançar em vingança porque a gente acha que nós somos mais competentes do que Deus. É isso que a gente acha. Quando, na verdade, o Senhor é muito mais competente do que nós. Por isso, Judas vai dizer que o arcanjo olha para Satanás e não se lança contra Satanás em ira, mas olha para ele e diz: que o Senhor te repreenda. Não é um xingamento pessoal, é que o Senhor te repreenda. A gente precisa dizer isso para os inimigos. Que o Senhor me vingue, não que o Senhor te repreenda, porque não é uma questão minha, que o Senhor intervenha entre mim e você, e que o Senhor é quem resolva essa minha pendência. O que é que eu vou fazer? Eu devo descansar. Porque Deus é quem luta as nossas batalhas. Que Deus há como nosso Deus, que luta a batalha do seu povo? Nenhum. Nosso Deus luta por nós. Então não se preocupe quando você passar por apertos. Entregue ao Senhor e Ele vai tomar as providências no final. Fez isso com Davi, fez isso com Jesus. Você também tem promessas. Então fique firme nas promessas do Senhor e não se vingue, pelo contrário, entregue nos caminhos do Senhor, entregue a forma que o Senhor conduz. Vamos orar? Senhor, como nós somos tentados, ó Senhor, diante de decisões judiciais injustas, que são claramente ações de perseguição contra a Igreja de Cristo. Como nós somos tentados a olhar para esses homens com ódio e planejar e sonhar com um dia que a gente deceparia uma cabeça. Senhor, como é comum, meu Deus, nós olharmos homens maus se levantando contra o Senhor e contra a sua igreja, e ficarmos, ó Senhor, sonhando e planejando com o dia que esses homens serão humilhados e destruídos diante de nós.
Senhor, como isso é tentador, meu Pai. Mas, Senhor, nós somos pecadores. Então, meu Pai, nos livra da tentação da vingança. Nos livra da tentação de darmos o troco, de achar que o nosso próprio braço será o agente vingador. Não permita, Senhor, que a gente reaja quando as pessoas fizeram mal a nós, seja para a sua igreja como um todo, seja para nós enquanto pessoas. Não permita que a gente reaja, Senhor, devolvendo o mal com o mal. Ajuda-nos, ó Senhor, a pagarmos o mal com o bem, amontoando brasa sobre a cabeça dos nossos inimigos. Senhor, nos faz descansar nas tuas promessas de que o Senhor estará sempre conosco, que o Senhor luta as nossas batalhas, que o Senhor nos protegerá até o final. Nos lembra disso, Senhor, porque quando nós nos esquecemos dessas tuas promessas, nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos, mas quando nós nos lembramos dessas promessas, nós conseguimos descansar, sabendo que o Senhor tomará todas as providências em nosso lugar. Que nós não precisamos estar preocupados com nossa reputação, com nosso emprego, com nosso sustento, com a nossa segurança. Que o Senhor estará sempre à frente, à nossa frente, antecedendo-se em nossos atos. Dá-nos, ó Senhor, essa segurança que nós temos em Ti. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém.